Boa noite, pessoal. Meu nome é Tirza e este é um novo canal que eu estou criando que se chama Café Russo. Por que este nome, né, gente? Eu já tive outro canal, na verdade já tive outros dois canais aqui no YouTube. Um deles falava sobre literatura russa mais especificamente, mas eu tenho também um canal na outra rede social, enfim, mas resolvi recomeçar do zero, entre aspas, né? E fazer esse novo canal com esse nome Café Russo, né? É um canal que vai falar sobre literatura russa, mais especificamente sobre Dostoiévski e também teoria literária, vinculada às obras russas do século XIX e em especial a obra de Dostoiévski. E o nome Café Russo é porque já tem muitos canais no YouTube com todo tipo de nome, né? Canais literários. E aí eu achei que Café Russo é um nome interessante, né? Porque café tem tudo a ver com literatura, né, gente? Principalmente com livros grossos como os do Dostoiévski, né? Bom, esse é um vídeo de apresentação, tá? Mas eu espero conseguir colocar vídeos aqui com uma certa frequência e como eu já disse, eu já tinha um outro canal aqui, mas eu resolvi começar do zero. Mas eu não vou, eu tenho um projeto que é ler toda a obra do Dostoiévski a partir da biografia do Joseph Frank. Mas esse projeto lá na outra rede, a rede dos vídeos curtinhos, nós já chegamos em Crime e Castigo. Então eu não vou recomeçar fazendo os vídeos aqui para este canal desde da primeira obra de Dostoiévski, como eu fiz lá na outra rede. Lá na outra rede eu tenho lá se chama Dostoiévski Gênio, tá bom, gente? Lá no Tic. E lá eu já estamos em Crime e Castigo, mas eu tenho vídeos comentados de todas as obras do Dostoiévski, desde o lançamento de Gente Pobre, em 1945, até o primeiro grande clássico, a primeira grande obra-prima, Crime e Castigo. Daria muito trabalho recomeçar, né, gente, aqui, e acho que eu perderia um pouco essa linha de raciocínio que eu já desenvolvo lá no canal, no Tic. Mas por que eu senti a necessidade de criar um novo canal no YouTube e por que eu não utilizei o meu canal antigo do YouTube, já que era um canal literário, né? Russo também e Dostoiévski também, porque o canal que tinha aqui no YouTube, ele tava num formato que tava meio errático, assim, não consegui, eu ainda não tinha pegado no tranco, assim, digamos, né? Então eu falei, não, quero recomeçar do zero mesmo, marco zero novamente. Eu não me importo de fazer isso, pra mim é sempre um desafio, como eu já disse, já foram 2 canais, né? E tudo bem recomeçar do zero, mas agora eu me sinto pronta para fazer os vídeos para vocês. E por que aqui, já que eu estou lá, né, na outra rede, já com muitos vídeos, né? Imagina, todos os livros do Dostoiévski até Crime e Castigo já veio um bom caminho aí percorrido, né? Uma prisão no meio disso, né? Uma prisão de Dostoiévski, né? Enfim, tudo isso está comentado lá na outra rede, mas aqui a gente vai daqui para frente, né? E por que eu senti essa necessidade, né? Eu me repeti, mas não comentei, porque lá os vídeos são muito curtos, né, gente? E às vezes eu me sinto um pouco frustrada de ter que fazer vídeos tão rápidos com uma temática tão profunda como é
analisar, eu não vou usar a palavra analisar, que é muito arrogante, mas, enfim, comentar sobre o meu processo de leitura de toda a obra do nosso gênio Dostoiévski, que é o escritor que eu mais amo no mundo. Lá neste canal, da outra rede, também tem vídeos falando de outros escritores, em geral russos, né? Gogol, Turgenev, Tolstói, pouco Tolstói, ainda não entrei de cabeça no Tolstói, mas está tudo lá. Então, quem tiver conta, né, ou quem acompanha lá o Tic-Tic, Dostoiévski Gênio, está lá. E então senti esta necessidade de ter de novo um canal no YouTube, que eu não fique ali contando cada segundinho para desenvolver assuntos tão densos, né? Bom, então como eu disse para vocês, eu estou agora no momento do projeto No Crime e Castigo, só que eu já li essa obra bem umas 4 vezes, assim, né, gente? Então eu não estou relendo ela de novo, mas eu estou no 4º volume. São 5 volumes da biografia do Joseph Frank a respeito de Dostoiévski, que é uma biografia monumental, né? Um trabalho de pesquisa de mais de 20 anos, né? Do Joseph Frank. E já passamos pelo livro 1, pelo livro 2, pelo livro 3, estamos agora no livro 4. Estou terminando os comentários dele sobre Crime e Castigo e já indo para o capítulo em que ele vai se casar com a sua segunda esposa, né? Então, é nesse ponto que eu estou na biografia. Bom, mas pelo fato de estar no momento da biografia que o Joseph Frank está no momento do Crime e Castigo, eu resolvi, né, em vez de reler mais uma vez a obra, já que eu já li ela no ano passado, né, e no ano 2020, e quando eu tinha 15 anos, enfim, já li muitas vezes, eu achei por bem começar aqui falando um pouco do narrador em Dostoiévski, né? E para falar disso, eu me apoiei num texto que esse texto aqui, tá, gente? São 15 páginas, né? O YouTube é bom por isso, né? A gente pode ficar aqui falando. E tudo bem se não tiver escrito, tá, gente? Porque eu já tô acostumada. Meus canais todos são com poucos inscritos, porque é difícil, né, gente? E o tema é denso e já tem muita gente falando sobre. Mas eu sinto falta de mais gente falando sobre, principalmente de literatura russa. Eu tô sempre vendo os mesmos vídeos disponíveis aí na rede, aqui, né, no YouTube. E esse vídeo, então, de estreia nesse café russo, eu vou falar um pouco sobre a degravação de uma fala da professora Fátima Bianchi, tradutora bem conhecida, né, e professora da USP, na área lá de letras russas, teoria literária, não sei exatamente, mas acho que é isso, né. Na comemoração dos 200 anos de nascimento do nosso gênio, Dostoiévski, a professora Fátima Bianchi participou de uma mesa sobre teoria do romance e teve uma fala genial, assim, falando sobre a teoria do romance em Dostoiévski, em especial em Crime e Castigo, o narrador, né, de Crime e Castigo, ela cita bastante, e fundamentado na obra eu separei aqui, cadê, gente? Aqui. A professora Fátima a sua fala é baseada em especial na obra do genial Mikhail Bakhtin, Problemas
da obra de Dostoiévski, esse livro magnífico, né, gente, de teoria literária. Bakhtin é um pensador russo, foi, né, um pensador russo muito original, muito mesmo, e este livro é uma verdadeira pérola para quem quer entender Dostoiévski, tem que ler Bakhtin, né? Então, eu vou me apoiar nesse texto para começar a falar um pouco. Vou reproduzir aqui a fala dela. Essa fala está no YouTube, tá, gente? Mas às vezes a gente quer ouvir a mesma coisa com outra pessoa falando, né? Mesmo que eu esteja falando o que ela falou, né? Estou me apoiando totalmente no texto dela, numa degravação da sua fala, para divulgar o trabalho dela, que é muito bom. Para mim, ela é uma das professoras que fala de forma sensacional sobre Dostoiévski, né? Não tem tanta coisa assim dela no YouTube, assim, ou pelo menos eu não achei tantos vídeos, né? Acho que ela não tem tempo, né, para ficar. Ela participa de mesas e tal, mas nem tudo é disponibilizado, né, no YouTube. Bom, então vamos lá. Vamos para o que interessa, né? Para a gente entender não, né? Entender é um verbo difícil. Pra gente, eu acho que é fundamental quando você vai mergulhar num escritor como o Dostoiévski, né? Que às vezes é considerado um escritor difícil de ler, o que não é, na minha opinião. Tem uma complexidade, mas eu não acho que ele seja um escritor hermético, por exemplo, mas é preciso a gente, para nos familiarizarmos mais com a estrutura da obra de Dostoiévski, é importante a gente dar uma atenção ao narrador, né? Porque o narrador de Dostoiévski, na época, lá no século XIX, foi algo novo, algo muito original. E justamente essa forma do Dostoiévski narrar é que acabou culminando nesse livro maravilhoso que é Problemas da Obra de Dostoiévski. Com relação ao Bakhtin, tem muita coisa, né, aí no YouTube, muita gente falando de Bakhtin, mas não necessariamente pessoas falando dos problemas da obra de Dostoiévski, e sim falando do resto da obra dele. Então, esse livro, ele é um apanhado de todos os autores que o Bakhtin achou mais relevante na época, que falavam de Dostoiévski. Então, ele reuniu os principais críticos, né, teóricos da obra de Dostoiévski. Então, ele reuniu e, como o próprio título diz, problematizou esses autores, né? Pode parecer assim, poxa, ele cria uma teoria em cima do que os outros falaram. Não, gente, a teoria do Bakhtin ela é muito original. O Bakhtin é um filósofo da linguagem, excepcional. Mas ele fez aquilo que não inventou tanto a roda. Ele reuniu de fato o que muita gente boa falou sobre Dostoiévski e em cima disso ele foi verificando aquilo que ele achava que seriam os problemas acerca da crítica literária em cima do Dostoiévski. E aí, em cima disso, ele cria a sua teoria do romance polifônico, o famoso romance polifônico, que tem como o seu autor por excelência, o criador do romance polifônico, o Dostoiévski. Bom, então, voltando aqui para a palestra da professora Fátima Bianchi, ela, enfim, começa falando que o Dostoiévski tinha uma enorme capacidade de perceber o mundo psíquico alheio, né? O mundo psíquico dos seus personagens, né? E que essa é uma questão essencial para o estudo da sua obra, né? Esse olhar da gente para como o Dostoiévski
abordou esse mundo psíquico dos seus personagens. Então, este ponto de vista de se aprofundar no psiquismo dos seus personagens está desde o início da obra de Dostoiévski, né, gente? Quem leu Gente Pobre, se não leu, é a primeira obra, a primeira novela publicada do Dostoiévski. Lá já aparecia no personagem principal de Evutkin. São dois personagens, basicamente, né, que é uma troca de cartas, é uma novela epistolar, né? Foi o meio que o Dostoiévski achou de conseguir fazer aquilo que ele estava pensando. Ele foi muito me fugiu a palavra agora, mas muito atento a isso, né? De como que ele ia construir esse romance, né? Então ele pega o romance epistolar, que naquela época o tipo de romance epistolar, ele era mais assim, essa troca de correspondências, uma coisa mais da nobreza, da elite, né? Não era uma coisa das classes mais baixas, dos plebeus. Mas Dostoiévski cria o seu personagem de Evutkin, um funcionário público de baixo escalão, né, na baixíssima escala hierárquica, e esse funcionário troca cartas com uma jovenzinha, acho que é Bárbara o nome dela, agora eu não lembro, gente, porque já tem um ano quase que eu li o Gente Pobre, né, e o livro todo é essa troca de cartas entre eles, né? E nessa troca de cartas, este personagem de Evutkin, ele vai se desvelando, né? O seu mundo interior vai sendo revelado pelo próprio personagem, né? E isso foi muito original na época. Inclusive, o maior crítico da época, que era o Vissarion Belinsky, ficou muito impressionado com essa capacidade do narrador de Dostoiévski. Criticou a obra em outros termos, mas ficou muito, muito impressionado. E fez alguns comentários à época que Dostoiévski finalmente era alguém que entendia a alma russa. Lembrando que este crítico, Vissarion Belinsky, era o mentor intelectual da chamada Escola Natural dos anos 40, né? A escola do realismo russo, né? Do ensaio fisiológico, né? E nesse momento havia toda uma crítica em relação aos escritores românticos que estavam ali sendo criticados por essa vertente da escola natural. E Dostoiévski, no início da sua carreira, ele, digamos assim, bebeu nas águas da escola natural, de Fourier, enfim, naquele momento. Então, Belinsky, quando lê o manuscrito do Gente Pobre, fica muito impressionado justamente por ter esse narrador que vai se revelando conforme as cartas vão sendo trocadas e vai ali se autoanalisando, e isso foi muito inédito na época, tá bom, gente? E o Bakhtin, ele foi o crítico que mais se empenhou por esses mínimos detalhes, essas mínimas especificidades do método de criação de Dostoiévski. Foi o primeiro crítico que fez isso de forma realmente contundente, né? A professora Fátima, então, comenta que... Ai, como é bom o YouTube, né, gente? A gente pode dar aquela paradinha, pode organizar o pensamento, pode tomar um gole de Coca-Cola ou de café. Eu vou dizer que isso é café, tá? Porque é café russo. Então,
Vamos lá. Bom, aí ela comenta que... Bom, isso eu já comentei, né, que o Bakhtin reuniu os estudos, né, então de todo mundo que era relevante, falando de Dostoiévski, e foi atrás ali das peculiaridades, e Bakhtin percebeu que a principal especificidade da obra de Dostoiévski estava justamente na forma como o herói do seu romance se estrutura. Aqui um parênteses para dizer, a palavra herói é utilizada para protagonista, tá, gente? Então, o herói é o protagonista. Então, eu vou usar a mesma terminologia que os russos usam. Eu não sou russa, mas tudo bem. Então, o que ele via de deficiência no trabalho desses críticos, né? Ele via que os críticos, apesar de fazerem observações muito relevantes, eles tinham uma tendência a querer enquadrar o romance do Dostoiévski no tipo comum de romance monológico, chamado romance monológico. E o que seria esse romance monológico, gente? Seria o romance que se sobressai uma única concepção, uma única visão de mundo, que é a visão do próprio autor da obra. Bom, ele percebeu que o Dostoiévski era totalmente diferente nesse aspecto. Que em Dostoiévski, a palavra do seu personagem ali, protagonista, do seu herói, ela tinha o mesmo valor que a palavra do autor. E aí a gente pode se perguntar, mas o autor, ele que está criando, a palavra é dele. Mas não é bem assim, quando a gente está falando em termos narrativos. Conforme eu vou desenvolvendo essa narrativa, a gente vai esmiuçando mais isso. Eu não vou conseguir fazer um vídeo inteiro hoje, porque senão ele vai ficar longuíssimo, né, gente? Aí eu não vou ter nenhum inscrito nesse canal. Mas eu vou aí até 30 minutos, já estamos em 23, como o tempo passa rápido, né? Até mesmo no YouTube. Enfim, a minha ideia é fazer vídeos de 30 minutos. Vamos lá. Bom, o que o Bakhtin percebeu é que, como Dostoiévski fez para não estar dentro desse esquema desse romance monológico típico lá do século XIX, né? É justamente na concepção de verossimilhança, é aí que tudo mudou em Dostoiévski. Bom, aí a professora Fátima comenta que qualquer romance do século XIX, em geral, quando você ia ler ali, começar o romance, tinha um prefácio do autor em que ele diz que está reproduzindo um conteúdo, que é de uma correspondência, que é de um diário que ele recebeu de alguém, que se trata de uma história real, que ele ouviu de alguém. Sempre tinha uma explicação plausível para que a história fosse começada, nos típicos romances do século XIX. Então, havia essa necessidade de explicar a obra, gente, como sendo um fato real, né? Então, tudo era criado ali artificiosamente para que tivesse o máximo de verossimilhança nesse aspecto, né? E isso estava relacionado diretamente com a onisciência do narrador. Porque antes era sempre, no século XIX, um romance monológico, uma narrativa sobre um passado, sobre um ele, né, terceira pessoa, sobre alguém a respeito de quem se tinha algo a contar. Vou repetir, alguém a respeito de quem se tinha algo a contar.
E era isso que constituía a verossimilhança no discurso da personagem. E é aí que só que Dostoiévski, ele não queria isso. Ele queria que o personagem, como eu já falei aqui, se mostrasse por si mesmo. E como ele conseguiria fazer isso, né? Como poderia ter um narrador que fizesse isso, né? Inserir o campo de visão do herói, né? Da personagem, né? Primeiro é bom a gente falar sobre campo de visão. O campo de visão, o que é o campo de visão, né, gente? A gente, quando estamos olhando para um mesmo objeto, a gente vai absorver uma imagem, né? Uma imagem objetiva, né? Mas nós não temos a capacidade de absorver o campo de visão de uma outra pessoa. Mais uma vez eu vou repetir que o que eu estou falando aqui foi dito pela professora Fátima Bianchi numa mesa da teoria do romance em comemoração aos 200 anos de Dostoiévski. Eu gravei a palestra dela e estou reproduzindo aqui, citando todas as fontes, tá, gente? Nada do que eu estou falando aqui é da minha cabeça. Quando eu estiver falando uma coisa, assim, em linhas gerais, o texto é dela, tá? Uma coisa ou outra eu falo, eu tô repetindo isso para que, né, se um dia a professora Fátima Bianchi me ver aqui falando, professora, eu estou reproduzindo a sua aula, porque eu acho que a senhora é a pessoa que mais entende de Dostoiévski aí neste Brasil nosso, ok? Bom, então, a professora comentou na palestra que o campo de visão, você tem uma imagem objetiva e mesmo que várias pessoas olhem para um mesmo objeto, elas não vão ver exatamente, elas não vão ter pode ter exatamente a mesma imagem, mas o mesmo campo de visão, mas cada pessoa vai ter um olhar diferente para aquela imagem, mesmo que seja a mesma imagem, né? O meu olhar vai ser diferente do olhar e da seleção do que a outra pessoa faz, porque o olhar da gente é singular, né, gente? O olhar de cada indivíduo está relacionado à sua experiência de vida, à sua concepção de mundo, então ninguém vai ter um olhar igual. Então, o que o Dostoiévski vai fazer para resolver esse problema? Segundo Bakhtin, ele vai transgredir. E aí nós vamos ver por que ele vai transgredir. Ele vai violar as leis do campo de visão. Bom, de acordo com a concepção de verossimilhança da época do romance monológico, ele era todo construído para expressar uma ideologia e uma visão de mundo do autor. E aí Bakhtin diz que Dostoiévski, que o que o Dostoiévski faz é criar uma forma artística que vai libertar este personagem desse papel de veículo de transmissão de visão de mundo de um autor. Ele vai criar figuras livres que vão ter outra função na obra, que não passar essa visão de mundo do autor. A função dessas personagens é exprimir a sua própria ideologia, a sua própria concepção de mundo. E é por isso, então, que Dostoiévski vai representar na obra não aquilo que ele, enquanto autor, pensa do herói, do seu personagem. O que ele vai fazer é dar ao próprio herói, ao próprio personagem, a oportunidade
de expressar através das palavras, de pensamentos, através das relações dialógicas que ele contrai no interior da própria obra, aquilo que ele imagina que ele seja. Dostoiévski vai afirmar o eu do outro, ou tu és, não como um objeto de discurso do autor, mas como um outro sujeito. Bom, eu acho que deu os 30 minutos e hoje, para um primeiro vídeo, está ótimo, né, gente? Acho difícil que eu consiga inscritos, né? Quem ficou até aqui, quem assistiu tudo, obrigada. E se você quiser assistir, esta reprodução que eu fiz aqui de parte da palestra da professora Fátima Bianchi te interessou, você pode ir lá aí no YouTube mesmo, ir no vídeo original e assisti-la falando. E depois você volta aqui e assiste eu falando, porque daí o conteúdo vai entrando mais e mais. Bom, no próximo vídeo eu sigo com esse texto, tá bom? Então, por hoje, acho que já temos aí bastante coisa para pensar. Agradeço a todos, comentem esse vídeo, compartilhem e vamos lá, do zero, mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.